Bom dia, turma, aqui é o professor Vinícius falando. Hoje vamos ter uma aula de filosofia com a temática diversidade cultural, né? E o objetivo da aula, então, vou ler para vocês, que vocês nunca gostam de ler mesmo, é entender a importância dos princípios filosóficos do estoicismo para o desenvolvimento da tolerância e do respeito das diversidades. Recapitular uma escola clássica de filosofia e mostrar como ela ainda dialoga com os nossos dias de hoje. Por quê? Porque não é porque a gente está estudando um texto clássico, um texto antigo, que ele perde totalmente o seu sentido. Claro que tem que levar em consideração o contexto histórico, tudo, mas sempre fica alguma coisa que a gente pode utilizar. E a escola estoica é repleta de exemplos que a gente ainda pode utilizar eticamente falando, né? Mas continuando. Vamos trabalhar a habilidade aqui, que é a de ensino médio, da primeira série à terceira série do ensino médio de Ciências Humanas e Sociais, número 501. Ela diz assim: analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. É justamente por isso que eu escolhi a escola clássica do estoicismo para passar isso para vocês, porque ela trabalha muito a questão da ética, do comportamento, de como se portar perante o outro e perante a si mesmo dentro da sociedade. Então, para introduzir, vamos falar o que é cultura. O que vem a ser cultura? Cultura é uma palavra que vem do latim, que significa cultivar alguma coisa, né? No sentido de construir alguma coisa, no sentido de plantar e colher, né? Que vem muito ligado com a agricultura. Estão entendendo, turma? Está entendendo? Tá fácil? Então tá ótimo. E como a gente pode ligar isso com o mundo intelectual, então? É toda a produção humana no sentido de pesquisa, arte, ciência, tudo isso é cultura. Porque, de certa maneira, a gente também está cultivando coisas nisso, né? A gente está cultivando tecnologia, a gente está cultivando uma melhoria na nossa moral, na nossa ética, uma melhoria de conviver melhor em sociedade. Então, por isso que a gente usa essa palavra que vem da agricultura para se referir a isso também, certo? E o que vem a ser estoicismo, então, né? Estoicismo, ele é aquela escola clássica de filosofia que tem como expoente Marco Aurélio, Sêneca, Cícero, né? E eles falam muito de ética, de comportamento, né? E aí chegamos na questão, que diabo então é ética? Ética é o seu comportamento perante a sociedade, diferente da moral. Moral é uma palavra que vem do grego mos, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vocês pesquisam no Google aí, já me corrigem logo também, tá bom, turma? Pode corrigir, não tem problema com isso, não. A gente é aprender junto aqui também, né? Então vamos lá. Vem de mos, que significa lei, norma, norma, com algo rígido que você tem que seguir. Já a ética é o seu comportamento. Por isso que tem coisas que são éticas, mas não são morais, e tem coisas que são morais, mas não são éticas. Como, por exemplo, vamos pegar o apartheid, que aconteceu tristemente na África do Sul. O apartheid, moralmente falando, pelo aquele contexto social daquela época, ele era legal, estava dentro da norma, era a lei naquele período, tristemente falando, e por isso que ele não é ético, né? Não condiz com o bom comportamento, com uma boa convivência, com ter tolerância com o outro. Tá vendo como tudo isso também entra um pouco em respeito e tolerância com diversidade cultural, respeitar a cultura do outro, a escolha do outro, o ser do outro? Tá vendo como tudo isso vai se casando, né? E eu tô falando de uma escola clássica ainda, tô falando de algo bem antigo. E olha como reverbera hoje. Como diz Eclesiastes, não existe nada de novo abaixo do sol, né? Vamos lá. Então, já acabei respondendo já a pergunta aqui para vocês, né? Como o estoicismo conversa com as temáticas da ética. Dessa maneira, né? Te mostrando como você deve se portar perante o mundo. E ele tem vários princípios que te ajudam nesse comportamento. E um deles, que não vai dar tempo para falar de todos nessa aula, precisaria de outras aulas para falar de todos,
Vou focar mais no princípio do falar do outro, né? Se você deve ou não falar do outro e como você pode ou não falar dele. Aí eu coloquei essa frase aqui para nortear. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. O que você entende dessa frase? Bom, entende-se que você não pode sair falando mal do outro, espalhando fofoca. Por isso até que, para trazer mais para o nosso tempo também, eu peguei até coisa lá do budismo japonês. Os 3 macaquinhos sábios. Se você não viu com seus olhos, não ouviu com seus ouvidos, não sai falando merda não por aí não. É feio. Isso é um princípio estoico, né? Trazendo hoje, isso melhora a nossa convivência com o outro, melhora o nosso respeito com o outro, até a tolerância com o outro, né? Você vai conseguir ter até mais amigos, cultivar mais amizades, certo? Desenvolvendo assim a sua autonomia. O que entra então na conclusão da nossa aula, né? Para o estoicismo, ele foca no que podemos fazer de concreto, sem se preocupar com as externalidades. Ele desenvolve então o quê? Está muito em voga hoje em dia. Que? Colégio P, então isso aí fala demais, é verdade? É o protagonismo, a autonomia, fazendo com que as pessoas executem e tentem construir de forma prática um mundo que tanto cobram, certo? E assim, você desenvolvendo esse princípio, você se torna uma pessoa mais ética e mais tolerante. E é isso pela aula de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, turma. Já foi.